Agora, nessa etapa, nós vamos tratar alguns erros que o Firebase pode ocasionar na hora que você estiver tentando criar um usuário. Por exemplo, quando você vem aqui pela web e vai aqui na opção de adicionar um usuário, quando você insere, por exemplo, um e-mail inválido e tenta adicionar esse usuário, o Firebase ele vai estar nos informando que esse e-mail é inválido. Ou até se eu colocar aqui uma senha que não tenha mais de 6 caracteres, ele também vai nos informar que a senha deve ter no mínimo 6 caracteres. Então, nós temos que aqui no nosso aplicativo tratar esses erros para dar ao usuário essas informações mais precisas. Porque aqui nós estamos trabalhando com um erro genérico. Então, se nós colocarmos um e-mail inválido, ou se nós colocarmos uma senha aqui com somente 4 caracteres, ele só vai exibir essa mensagem aqui, erro ao cadastrar. Ele não vai informar para o usuário qual o tipo de erro que realmente está acontecendo. Então, para corrigir isso, nós vamos tratar agora esses erros. Então, eu vou criar aqui dentro desse nosso else uma string com o nome de resposta. E essa resposta ela vai receber a nossa tarefa, que é o task.getException, ou seja, que nós estamos pegando aqui o erro, porque aqui, lembrando, que essa variável é onde o Firebase está nos informando dos erros que ocasionaram aqui na hora de você criar um usuário com e-mail ou senha, ou se realmente foi tudo bem sucedido. Então aqui nós estamos pegando a resposta .getException, que é no caso nós queremos o erro, e vou transformar esse erro, essa exceção, em uma string. Então aqui agora eu vou colocar, por exemplo, essa nossa variável que nós acabamos de criar aqui, que está recebendo o nosso exception, ou seja, o nosso erro. Eu vou executar aqui o nosso aplicativo. Vou vir aqui, nosso emulador, vou clicar em cadastrar. Vou inserir aqui um e-mail que seja inválido. Vou colocar aqui a senha de 6 caracteres, que é uma senha correta. E quando eu clicar em cadastrar, ele vai gerar agora um erro. Só que ele não vai aparecer aquele erro que nós estávamos mostrando para o usuário, que era um tipo de erro genérico. Ele vai mostrar exatamente para nós que o problema está aqui no nosso e-mail, que ele está sendo inválido. Então vou clicar aqui em cadastrar. E olha só a mensagem que ele nos deu. Ele deu a mensagem aqui para nós de o e-mail de endereço é formatado de forma incorreta. E agora, se nós colocarmos um e-mail que é válido, mas colocarmos uma senha que tem somente 4 caracteres, ele vai nos informar, o Firebase vai nos informar que essa senha que nós colocamos, ela é uma senha inválida, que tem que ter no mínimo 6 caracteres. Olha só a mensagem que ele deu, nos informando que a senha deve ter no mínimo 6 caracteres. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um tratamento melhor desses erros que o Firebase nos fornece. Porque você com certeza não vai querer que na hora que o usuário tentar se cadastrar no seu aplicativo, ele dê uma mensagem desse tamanho e ainda em inglês. Então nós vamos fazer um tratamento dessas mensagens que o Firebase nos responde. Eu vou apagar aqui esse toast. Vou criar aqui opções erro. E aqui eu vou enviar essa nossa variável resposta. E aqui eu vou criar então esse nosso método, onde ele não vai retornar nada, então ele vai ser um void. Vou colocar aqui opções erro, que é o nome desse método. E aqui eu vou colocar a variável chamada resposta.
que vai ser, e aqui no caso, essa resposta vai ser essa variável aqui. E essa variável que nós criamos, ela está recebendo a mensagem de erro do Firebase. Então aqui dentro, nós vamos fazer agora um tratamento. Nós vamos verificar se a resposta, se eu colocar aqui um content equals, vou colocar assim só para que vocês entendam melhor. Então, quando eu coloco aqui a resposta content equals, aqui eu vou informar a mensagem que o Firebase está nos fornecendo. Só que como nós vimos aqui, essa mensagem ela é muito grande. E eu não vou colocar aqui toda a mensagem que o Firebase está nos oferecendo. Vai dar um texto muito grande. Então o que nós podemos fazer? Em vez de nós colocarmos aqui um content equals, que é para verificar se a mensagem é igual àquilo, eu vou pegar a parte mais importante aqui dessa nossa mensagem. Eu posso verificar aqui, por exemplo, que quando eu coloco uma senha que ela tem menos de 6 caracteres, ela vai dar aqui a mensagem password should be at last 6 character. Ou seja, ele está nos informando que essa senha é muito pequena. Então eu vou pegar a parte mais importante dessa mensagem. Eu vou escolher aqui last 6 characters. Ou seja, possui 6 caracteres. Então eu vou colocar aqui last 6. Pronto. Então aqui nós vamos verificar se essa resposta aqui